Regina, eu poderia dizer assim, quase tudo é passível de consórcio entre bens e serviços. Porque às vezes as pessoas podem pensar, mas eu estou colocando meu dinheiro numa administradora, esse dinheiro está lá sendo misturado com dinheiro de outras pessoas e da administradora. E o consórcio é para isso. O consórcio é um poderoso instrumento de educação financeira. Bem-vindos ao Pode Sim, Pode Não, o podcast onde você fica por dentro de tudo sobre o mundo dos consórcios. Hoje o papo é completo: tipos de consórcio, vantagens e como escolher a administradora ideal, seja de banco, montadora ou empresas especializadas. Eu sou Silvana Simões Pessoa, presidente da BAEC, e estou acompanhada por Regina Singilo, vice-presidente. Olá, Regina. Olá, Silvana. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui novamente. Vamos simplificar todas essas questões e vamos falar sobre lances, contemplação e tudo que você precisa saber para ingressar em um consórcio com confiança. E para isso, trouxemos um especialista no assunto. Ele tem uma trajetória impressionante no mundo jurídico e empresarial. Entre 87 e 91, foi presidente e vice-presidente da 22ª subseção da OAB em São José do Rio Preto, onde defendeu com dedicação os interesses da classe. Na ABAC, ocupou a presidência da diretoria em 2 gestões e liderou o Conselho Nacional em 2 ocasiões, sendo atualmente o presidente regional Sudeste, que abrange São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Além disso, ele atuou como diretor jurídico corporativo da Rodobens por 20 anos, acumulando uma vasta experiência que certamente traz uma perspectiva valiosa para o tema de consórcio. Seu compromisso social também é notável. Ele foi presidente voluntário da AACD em São José do Rio Preto entre 2009 e 2013, promovendo a inclusão e apoio a pessoas com deficiência. Formado pela então FADIR, em São José do Rio Preto, hoje UNIRP, fez especializações em Direito Empresarial e Direito Tributário na PUC, além de ser filiado ao IBGC. Sua bagagem acadêmica e profissional excepcional com certeza enriquecerá a nossa conversa hoje. Com vocês, Vitor Bonvino. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Silvana, Regina, estou às ordens. Vitor, é um prazer estar com você aqui hoje. E para nós começarmos, eu vou fazer a primeira pergunta para você, porque eu gostaria que você explicasse para a gente, Vitor, quais são os principais produtos de consórcios disponíveis no mercado hoje? Regina, eu poderia dizer assim, quase tudo é passível de consórcio entre bens e serviços. Você tem dois grandes blocos, né, de segmentos. Você tem um bloco de produtos, e produtos eu vou dizer tudo: avião, automóvel, motocicleta, caminhão, tudo que você imaginar, trator, máquinas agrícolas, tudo, né? E você tem os serviços. Você tem serviços de toda natureza. Quando o consorciado adquire uma cota de serviço, ele não precisa especificar, aliás, não pode especificar para que é aquele serviço. Até porque, ao longo do plano, ele pode mudar de ideia. Eu posso fazer um serviço para viagem, etc., para todas as atividades. Além disso, você tem outros segmentos de bens, digamos assim. Então, você tem imóveis, aí você tem para construção, você compra o terreno, só o terreno, você tem o terreno e faz a construção, você faz reforma, você tem na parte de imóveis. Depois você tem motos, né? E tem no segmento automotivo você tem assim uma distinção que eles definido pelo Banco Central de pesados, que não são caminhões, carrocerias de caminhões, ônibus, trator, etc. Então também é uma outra, digamos, uma outra segmentação. Motos é super importante, é um segmento muito procurado, ele é muito ativo. Eletroeletrônicos. Então, são eletroeletrônicos também.
E aí você tem toda uma gama, absolutamente, linha branca, linha marrom, então você compra todo e qualquer tipo. E conjuntos também, né? Porque às vezes você, não vou fazer vou fazer um crédito que era um conjunto de eletroeletrônico. Aí, então, uma geladeira, quanto custa uma geladeira, um fogão e não sei o quê. Então dá X. Então aquele crédito vai ter aquela destinação. Então, eu poderia, resumindo, Regina, eu poderia dizer o seguinte: quase tudo é passível de consórcio. A única distinção que você tem é na hora da retirada do bem. Então, vamos supor, se você está num segmento de imóvel, você não pode tirar um bem relativo ao segmento de caminhões automotivos. Se você está no do automotivo, não pode comprar um imóvel. Então, tem essa distinção na segmentação na hora da aquisição do bem. Mas eu posso garantir que quase tudo que você é passível. E o mercado é que dita essas barcos, né? Quem diria que barcos podem ser passíveis de consórcio. Só para complementar, se eu tiver comprado um consórcio de automóvel, eu posso escolher o automóvel que eu quiser. Ótima pergunta. Muita gente às vezes tem dúvida. Eu entrei num consórcio da marca A. Não vou dizer as marcas aqui, mas eu entrei no consórcio da marca A. Eu queria comprar um sedã. Eu queria comprar um hatch, vamos dizer assim, né? Um carro pequeno. Vamos mudar. Mas não, aí ele casou, né? Aí ele casou, veio o filho, etc. E ele precisa de uma van. O crédito é do segmento automotivo. Ele compra o que for que ele quiser, da marca que ele quiser. Eu entrei no consórcio da marca A, mas agora o carro que me interessa é da marca B. Eu vou comprar da marca B, porque é aquele que me interessa. O direito de compra é do consumidor. E digo mais, além do direito de compra, o momento da compra. Eu, por exemplo, tenho uma cota, tem mesmo, eu fui contemplado, mas não está no momento de eu trocar o carro. Eu vou trocar o carro mais no final do ano ou começo do ano que vem. Minha cota está lá, meu crédito está lá, e o dia que eu quiser usar o crédito, eu vou dizer, administradora, me dá minha carta de crédito. Eu estou pagando, está em dia, se me dá a carta de crédito, eu vou usar a carta de crédito. A única diferença é importante, porque quando você tem o dinheiro sai do fundo comum do grupo, né? Sai daquela contabilidade do grupo, e ele tem uma aplicação financeira destinada ao consorciado. E fica dissociado esse crédito da correção que tem na cota do consórcio. Então, vamos imaginar assim: hoje você tem uma aplicação financeira, é um pouco menos do que Selic, eu não sei dizer, porque são títulos do governo, e você tem um crédito que está sendo corrigido pelo, sei lá, IPCA. Se a correção do crédito seu for menor do que o do seu crédito que está aplicado, você, aspas, compra mais bem, né? Você já foi contemplado, o dinheiro saiu do grupo, está numa conta da administradora destinada a você, tudo contabilizadinho. Se o seu débito no grupo do consórcio, o seu crédito, né? A carta de crédito, ela tiver uma correção maior, você compra menos bem. Então, existe um risco aí. A gente recomenda o seguinte: no consórcio, a gente quer que a economia movimenta. Ninguém recomenda que o dinheiro fique parado. Mas, pela regra do Banco Central, pela lei, é direito do consumidor fazer a compra no momento e na condição que ele quiser. Eu posso também dizer o seguinte: não quero ser contemplado agora. E lá, eu não tenho risco. O meu crédito fica sendo corrigido de acordo com o contrato. Você entendeu? Quer dizer, é importante isso porque é direito do consorciado comprar na hora que ele quiser, onde ele quiser, o produto que ele quiser, respeitado o segmento. Que bárbaro, muito bom. Em relação às administradoras, qual a diferença entre consórcios oferecidos por bancos, montadoras e administradoras especializadas? Nenhuma, Silvana. Nenhuma diferença. Todas elas são administradoras constituídas como tal, têm o regramento, estão subordinadas ao Banco Central, têm as mesmas regras, têm as mesmas regras de alavancagem, né, de capital mínimo, estão sujeitas às auditorias igual a todas. Então, não existe nenhuma distinção.
Talvez pudesse entender o seguinte: um consórcio da montadora A não vai vender consórcio da montadora B, né? Nem vai vender outro tipo de eletroeletrônico, sei lá, né? Pode ser isso. Mas tirando essa distinção, essa diferença, em termos de constituição da administradora, em termos do formato, em termos de obrigações, em termos de garantia, todas são fiscalizadas, todas têm capital mínimo, estão sujeitas às mesmas regras e a observância de todas as normas do Banco Central. Então, estruturalmente, não existe nenhuma distinção. Isso é muito importante que você falou, Vitor, que eu acho que todas as administradoras, não são só os bancos que são fiscalizados pelo Banco Central ou regulamentados pelo Banco Central. Qualquer tipo de administradora hoje está sujeita à mesma fiscalização pelo banco, né? Não só essa fiscalização, que é muito séria, é muito rígida, mas e também as mesmas regras de alavancagem, de auditoria, mas também, como eu poderia dizer, o controle que o Banco Central hoje ele faz, eu não sei, talvez a palavra certa, né? A distância, ele não vai lá na administradora, né? O Banco Central, ele sabe de todas as administradoras, quais as cotas vendidas, quais os créditos, como é que está a inadimplência de todas, do banco, do consórcio da montadora e das que nós chamamos internamente de independente. São aquelas administradoras que assistem a um grupo comercial, mas não estão ligadas a banco nem a montadoras. Então, não tem realmente distinção, todas sofrem o mesmo crivo. O que eu me esqueci, é curioso isso, mas a contabilidade da administradora é separada da contabilidade dos grupos. Cada grupo de consórcio tem a sua contabilidade. Então, o Banco Central, quando ele fiscaliza, ele diz: eu quero ver o grupo X. Ele vai ver se aquele grupo é saudável, rígido, se ele está com boa, a sua cobrança está perfeita, se administra... porque a administradora está gerindo o dinheiro dos outros. Então, ela tem responsabilidade nisso. É isso que você falou, É isso que o muito Banco Central vem importante. fazendo. Porque às vezes as pessoas podem pensar, mas eu estou colocando meu dinheiro numa administradora, esse dinheiro está lá sendo misturado com dinheiro de outras pessoas e da administradora. Como fica isso? Então é tudo separadinho. Dinheiro do grupo e dinheiro da administradora, é isso? Exatamente. E aí, você tocou num ponto, mais uma vez, importante. Quando eu faço a compra do bem, né, eu sou consorciado, a administradora foi lá, eu fui lá na agência da Silvana, comprei um carro, a agência me vendeu, você, como consórcio, pagou a Silvana e recebe em alienação fiduciária esse veículo que vai ficar em garantia dos demais consorciados do grupo que precisam receber o crédito. Então, eu tenho a obrigação de ficar pagando o consórcio para que os outros consorciados recebam a tempo e a hora os seus créditos para que eles possam comprar os seus bens. Bem, esse patrimônio que foi vendido pela Silvana para mim, que está alienado, não se confunde com o patrimônio da administradora. Até isso é separado da contabilização. Mas está em nome da administradora esse bem, mas não é dela. É do grupo de consórcio. Está lá para garantir os bens a serem entregues ainda. Tanto é que quando há uma inadimplência, a administradora, por lei, tem a obrigação de retomar aquele bem, fazer a venda, transformar aquilo em dinheiro, para voltar o dinheiro para o grupo. Ficou super claro. Acho que agora a gente entendeu bem. Aliás, vamos falar um pouquinho então sobre algumas diferenças, né? A pergunta que eu quero te fazer, Vitor, por que eu vou optar por um consórcio ao invés de um financiamento tradicional? Bem, eu diria que é uma das mais importantes perguntas, né? Que é onde o consumidor vai fazer a sua opção. Eu acho que são momentos diferentes, intenções diferentes. Quem quer comprar um bem agora ou precisa, tem a decisão de compra tomada, vai pagar à vista ou vai fazer um financiamento. Quem se planeja para fazer a aquisição de um bem ou para
ampliar o seu patrimônio ou para renovar a frota, né? Os transportadoras fazem muito isso, empresas de ônibus, ou querem se programar simplesmente ao longo do tempo para comprar numa condição menos onerosa, opta pelo consórcio. Eu dou um exemplo que eu costumo usar na minha família, né? Com os meus filhos. Eu tenho 4 filhos, todos os 4, quando fizeram, todos eles já passaram dessa idade, mas quando eles fizeram 14 anos, eu comprei uma cota de consórcio e disse: olha, sejam bons filhos, bons alunos, aquele papo de pai para filho, né? Que quando você fizer 18 anos, esse veículo, um similar, vai ser seu. Que pai e mãe não quer dar um carro para um filho, né? Mas eu fiz isso com 14 anos, 4 anos antes, né? Então, o que eu fiz? Eu estou me planejando para cumprir uma coisa que vai acontecer daqui 4 anos. Eu não esperei chegar no dia do aniversário dos 18 anos, né? Mas a cabeça de muita gente ainda não tem isso. E o consórcio é para isso. O consórcio é um poderoso instrumento de educação financeira, né? Você não tem aquela compra por impulso. No financiamento você tem. Não tem nada de errado, né? Se a pessoa... Imagine, você vai encontrar consumidores, por exemplo, transportadores que trabalham, que tem 200, 300 caminhões, ele compra 20, 30, 40 cotas de consórcio. Ele deixa de fazer financiamento? Não. Só que com aquelas 20, 30 cotas, ele faz um programa, ele se programa para substituir a sua frota e mantê-la jovem. O Brasil é um dos países que tem a frota de caminhões e de veículos mais velha, mais antiga, muito antiga. Se fala toda hora na FenaBrave, no Congresso da FenaBrave, teve um evento que foi falado sobre renovação de frota. O que ele faz? Ele mantém a frota dele jovem. No meio desse percurso, um caminhão sinistrou e ele não tinha seguro. Ele vai esperar o consórcio? Não. Ele vai lá e financia. Então, são duas situações que ficam bem distintas. Ele se planeja para fazer aquela renovação de frota e manter a sua frota, e ao mesmo tempo ele tem o mecanismo do financiamento. Então, respondendo à sua pergunta, depende dos momentos de cada pessoa, do interesse. Eu quero. Hoje, Regina, já existem, nós temos casos já de consorciados que compraram cotas de consórcio para filhos, especificamente, com 5 anos. Um consórcio de imóveis de 20 anos. Você fala, 20 anos? 20 anos. Ele falou assim, o cara tem casa, tem carro, tranquilo. Ele falou, meu filho, quando fizer 25 anos, ele vai ter esse imóvel. Ah, contemplou antes. Beleza, compra o imóvel, aluga, é um patrimônio do filho. Vai pagando a própria cota de consórcio com o aluguel do imóvel que ele acabou de comprar, porque ele não precisa dar lance, né? Porque ele é ao longo do tempo. O que ele está fazendo aí, de uma outra maneira? Ele está fazendo um plano de previdência privada. O plano de previdência privada não tem custo? Tem. O consórcio tem custo também, que é a taxa de administração. Então, eu costumo brincar, Silvana, também, que como nós somos um instrumento de educação financeira, a gente evita a compra por impulso. Aí uma repórter perguntou assim, mas como é que evita essa compra por impulso? Eu falei, ninguém levanta de manhã dizendo desesperadamente, vou comprar uma cota hoje de qualquer maneira. Ninguém, não é? Ou você vai comprar para ampliar o seu patrimônio, você vai fazer para dar um upgrade no seu carro. Eu faço isso, eu compro uma cota nunca no valor do carro que eu quero comprar, sempre menos. Quando ele é contemplado, eu junto com o meu carro velho e tiro um carro novo, às vezes até melhor. Se o consórcio é um instrumento de educação financeira, ele acaba saindo mais em conta no final do que um financiamento. Sim. Em termos de custo, ele é bem mais barato. Ele não tem as variações de juros. Agora, por exemplo, vai subir juro, vai subir o financiamento. A taxa do consórcio vai continuar igual. Por outro lado, baixos juros, a taxa vai continuar igual. Ele é um custo diferente. A única coisa que muda é o crédito que tem uma correção para manter o poder de compra. Então, eu tenho uma cota de R$100 mil, a inflação foi 5% naquele ano e o meu contrato é corrigido por
um índice inflacionário. Ele vai corrigir 5%. De 100 mil, ele vai para 105. Só. Aí ele fica um ano. Aí reajusta a parcela. Se ele já teve o benefício, ele já usou o crédito, ele paga para ajudar o outro que vai ser contemplado. Então, a gente costuma dizer que é um sistema cooperativado de aquisição. E muito inteligente, né? Muito inteligente, ele está com mais de 60 anos e vem bem funcionando. Vitor, existe alguma diferença em relação à contemplação ao compararmos consórcios de banco montadora ou as administradoras independentes? Muito boa pergunta, Silvana. Não tem diferença e é importante a gente sinalizar os dois tipos de contemplação. Nós temos a contemplação por sorteio e a contemplação por lance. Sorteio, como o nome diz, é sorte. Então, tem as regras, cada administradora faz a sua. Umas usam loteria federal, outras o Globo, né? Cada um tem uma regra, sorteio. E o outro é o lance. O lance é a força do dinheiro. Então, aquele que dá mais ganha na contemplação por lance. Ah, mas empatou. Tem regra para desempatar também quando empata no lance. Em relação aos consórcios, como eu disse de início, as regras são as mesmas. Então, não tem diferença. O que muda, e às vezes muda até dentro da própria administradora, imagine, vai fazer um grupo, é muito comum, ainda era no passado, mas está voltando agora. Grupo regional. Eu quero ter uma região, vamos imaginar, até os nossos irmãos lá do Sul, no Rio Grande do Sul, eu vou fazer um grupo regional, são fazendeiros, tem tratores, tem caminhões, etc. Então, eu faço um grupo regional. E aí, eu estipulo, eu faço a assembleia em relação àquele local. Aí normalmente eu vou fazer por globo, que aí aparece, as pessoas vão, eles chamam até de assembleia festiva. Globo giratório. Bem lembrado, Silvana, eu não lembrava o nome, mas é o globo giratório. Esse é o que começou, né? É o que começou lá em 1960, 70. Então, respondendo a sua pergunta, não tem diferença em relação às montadoras, aos consórcios de banco, montadora e das independentes. Como que funciona a contemplação? Eu consigo aumentar as chances de ser contemplado? Tem alguma fórmula ali? Eu preciso ser contemplado logo. Tem alguma coisa que eu possa fazer para acelerar essa contemplação? Como eu disse, a contemplação, a de sorteio não tem porque é sorteio. A de lance é a força do lance, né? Aí existem regras, por exemplo, do chamado lance embutido, mas ela vale para todo mundo. O que ocorre na prática, Regina, é assim: o grupo é formado, tá todo mundo querendo ser contemplado. Que eu até tenho uma posição muito pessoal. As pessoas querem comprar o consórcio para serem contempladas rapidamente. Então não é bem assim, né? Ele tem limites, as pessoas podem se frustrar, não deve ser assim. Mas aí os lances ficam altos. As pessoas começam a dar lances, porque é sempre por parcelas, né? Logo no começo. Então, quando passa um certo tempo, desaparece um pouco aquela pressão, aí sim vêm os números mais palatáveis. Mas não tem um mecanismo para acelerar, digamos assim, a contemplação. Não tem, digamos assim, uma mágica que diz, olha, agora eu vou fazer isso porque eu vou ser contemplado, né? Não tem. Uma outra oportunidade que existe de lance é utilizar o recurso do fundo de garantia. Eu tinha me esquecido de falar isso anteriormente. Quando vai dar o lance, ele serve para quitar parcelas das mesmas regras do sistema financeiro de habitação. Ele vai as mesmas regras. Segue lá. E todo mês nós temos um volume considerável que os consorciados utilizam do fundo de garantia para essa finalidade. Para o caso de imóveis. Para o caso de imóveis, perfeitamente. Consórcio de imóveis. Segue as mesmas regras. Tem que ser no local onde mora, não pode ter um outro imóvel financiado, eu não me recordo agora com precisão, mas está lá no detalhe. Normalmente tem o regulamento, as administradoras informam como é que se processa esse mecanismo. Mas, Regina, não tem assim
uma fórmula mágica, mágica. né? Então, se alguém te prometer uma fórmula mágica, não acredite, Não porque acredite. Não acredite, aliás, em promessa, né? Olha, Regina, você tem um perfil assim que tem muita sorte. Eu estou achando que você tem muita sorte. Então, você vai ser contemplada no terceiro mês. Pode estar certo. Não acredite. não existe. Não existe isso. Pode ser que aconteça, mas promessa não devem ser aceitas, não devem ser consideradas. Tudo tem que estar no contrato. O consumidor deve ler, deve entender. Se tiver dúvida, deve pedir explicação para que não ocorra esse tipo de promessa, digamos assim. Vitor, insistindo um pouquinho ainda na questão do lance, você poderia explicar sobre o lance embutido? Sim, o lance embutido é uma prática prevista na legislação, o Banco Central prevê isso, e era como você dá o lance e utiliza parte do seu crédito. Então, você dá um lance de 30%, e ao invés de você pagar 30%, você desconta do seu crédito. Você tem um crédito de 100, você usou 100 para dar lance, o seu crédito vai ser 70 mil. Então, é regular isso, não tem um percentual definido, as administradoras, cada uma faz de um jeito, mas ele é utilizado e é válido. Não sei se eu expliquei. Eu dou um lance, eu posso dar um lance até de 30 mil, pago 10, uso 20 para descontar do crédito. Mas eu posso dar o lance de 30 e não tirar nenhum dinheiro do bolso e desconta do crédito. Então, eu estou concorrendo a um crédito de 100 mil. Dei um lance 30%, fui vencedor. E eu quero utilizar o lance embutido. O administrador abate os 30 mil do 100 e me entrega 70. Então, aí eu recebo menos 30, que é os 30 mil do lance que eu estou pagando. Só que eu tenho que avisar antes se o lance vai ser embutido, Sim, né? sim. Isso está escrito todas as regras no próprio contrato, tudo certinho. É uma forma, então, de eu dar um lance sem pôr a mão no Sem bolso. pôr a mão no bolso. E o pênalti é em função de que o crédito não vem integral, ele É vem menor. diminuído. Digamos, não é uma prática assim. Tem muita gente que não gosta. Eu vou lá, não, vou dar o lance, pago, mas na verdade é o dinheiro que volta, né? Na verdade é o mesmo dinheiro que volta. Se eu pago 10, o meu crédito vem de 100, ele vem inteiro 100. Se eu tivesse dado o lance embutido, ele não viria 100, viria 90. Mas se eu tirei 10 do bolso. Mas, enfim, existe essa prática e é prevista em lei, é legítima. Não vou dizer, não posso garantir que todas as administradoras têm essa prática, mas não é obrigatória. Tem administradora que não pratica, tem outras que praticam, e os percentuais têm bastante variação. Não saberia dizer aqui de quanto a quanto, né? Mas tem de 30, de 20, 40, tem de todos os percentuais. É importante se informar antes e dar uma lida no contrato, né? Exatamente. Para não ser surpreendido, depois, eu não sabia, etc. É importantíssimo ler, né? Falei da questão da promessa e eu volto à questão de ler o que está escrito lá para saber, para não ter surpresa, né? Muito simples. Eu sei, conheço as regras. Uma outra coisa que está me ocorrendo agora, Silvana, é o seguinte: que todos fiquem atentos quando começam a pagar o consórcio no boleto, porque quando o boleto chega para o consorciado para ele pagar, vem junto um elenco enorme de informações, um número enorme de informações que ele deve acompanhar. Data das assembleias são previamente agendadas, quanto já pagou, quanto arrecadou, qual é o valor do crédito, parcela que ele está pagando, quais percentuais quanto de percentual ele já pagou. Então, tem todas as informações ali. Então, é importante que ele acompanhe como está, e se tiver dúvida, liga para o administrador. Olha, eu vi esse número aqui, eu queria explicação sobre ele. O administrador é obrigado a informar, e nós informamos. Nós não temos interesse, né? Nenhum administrador tem interesse que o seu consorciado fique no escuro, sem saber do que está acontecendo efetivamente no seu grupo. Sabe que uma outra pergunta que muitas pessoas fazem é com relação ao número de participantes dentro de um grupo. Tem gente que eu já ouvi, né, gente falando
que assim, esse grupo tem 1.000 pessoas, vai demorar muito para eu ser contemplado, as chances são menores. Isso muda? O que muda, Regina, é o seguinte: é a proporção. O fato de ter muitos consorciados não é um problema. O problema é o número de contemplações que são prometidas. Então tem que existir uma razoabilidade. No passado, você tinha um grupo de 50 meses, 100 participantes, 2 por mês. Ou seja, era certinho, 2, etc. Né? Um por sorteio, um por lance. Hoje, não tem mais esse limite, né? Então, é importante ver a quantidade que estão contemplados. Então, se você vê, não, esse grupo aqui, ele tem 1.000 participantes, mas está contemplando 20 por mês, ele vai durar, teoricamente, 50 meses. Então, minha chance é em 50 meses. E em relação aos lances, como tem os lances, os grupos começam a se acelerar na entrega dos bens. E havendo uma aceleração na entrega dos bens, ele se encerra antes. Existem estudos que, por exemplo, um grupo de 60 meses, em média, ele termina em 48, em 52 meses. Ele não chega no final dos 60 meses certinho, como está lá escrito. Ele tem que terminar nos 60 e até os 60 ele tem que entregar todos os bens, todos os créditos dos consorciados que são ativos e estão em dia. Estando em dia, ele tem que entregar aquele crédito até no prazo que ele contratou. Perfeito. Então, se eu entendi bem, mesmo eu tendo um grupo com muitos participantes, isso vai ser proporcionalmente também calculado pelo número de contemplações, ou seja, mais participantes, mais contemplações. Essa é a lógica. Exato. E aí, o consumidor, antes de se tornar consorciado, ele tem que olhar, porque de repente você encontra um grupo de 1.000 participantes e que contempla 2 por mês, 3 por mês, 4 por mês. Aí existe uma desproporção e não seria recomendável, na minha opinião, entrar num grupo desse, que aí sim, vamos imaginar que a administradora cumpre a sua obrigação, contemple os 4. Quanto vai demorar para contemplar os 1.000? Né? Bom, nós vamos agora para um próximo bloco, onde nós vamos fazer algumas perguntas rápidas para você, Vitor, e nós gostaríamos que você respondesse se é verdade ou se é mito. Vamos lá? Vamos lá. Todo consórcio tem sorteios mensais, verdade ou mito? Verdade. O consórcio é sempre mais barato que o financiamento. Verdade ou mito? Verdade. É possível garantir a contemplação, verdade ou mito? Mito. Bom, vamos agora então por uma outra parte da nossa entrevista. Nessa parte, Vitor, você só vai responder com pode sim ou pode não, que é o nome do nosso podcast. Tá bom? Então são perguntas rápidas que nós vamos fazer para você e você responde pode sim ou pode não. Vitor, consórcio pode ser uma alternativa para financiar uma reforma? Pode sim. Um consórcio pode ser uma opção de investimento de curto prazo? Pode não. Consórcio pode ser usado para aquisição de bens como equipamentos e eletrônicos? Pode sim. Um consórcio pode ser contratado para a compra de um terreno? Pode sim. Administradoras de consórcio podem oferecer serviços de viagem, saúde e educação? Pode sim. Bom, nós já estamos caminhando para a etapa final, Vitor, e foi um grande prazer ter você aqui. E eu gostaria agora que você desse o seu recado final. Fique à vontade para falar o que você quiser. Bem, como eu tenho dito, quando surgem essas oportunidades, o consórcio é sim um poderoso mecanismo de educação financeira, né? Sempre que nós pudermos, às vezes não pode, mas sempre que eu puder fazer a aquisição de um bem ou serviço de forma planejada, a um custo adequado, ao longo do tempo, eu tenho o consórcio ao meu dispor. Se eu não tenho, eu procuro outros mecanismos. Mas ele como diria um filósofo, economista, tal, que é o Eduardo Janete da Fonseca, num livro O Valor do Amanhã, quando você tem essa oportunidade, você vive melhor.
você corre o risco do superendividamento, tem uma série de consequências práticas muito ruins quando a pessoa tem o superendividamento. Use e abuse do consórcio para que você tenha uma vida mais saudável, mais sustentável, mais equilibrada, menos ansiosa, e que você possa realizar todos os seus sonhos de bens, ou de serviços, de viagem, de aquisição, enfim, tudo que você queira fazer na vida. Esse é o recado que eu deixaria. E uso a minha experiência de vida. Nada contra o financiamento, mas eu nunca fiz um financiamento. Sempre fiz através de consórcio. Os bens que eu tenho, as coisas que eu fiz, foram todas feitas no consórcio. Só que eu segui a cartilha do planejamento e fazer as coisas ao longo do tempo. Vitor, que bate-papo incrível. Muito obrigado por todas essas informações valiosas. E para que você que nos ouviu até aqui, não se esqueça de seguir o Pode Sim, Pode Não nas plataformas de streaming e nas redes sociais. Sempre tem conteúdo novo sobre o mundo dos consórcios para te ajudar a fazer a melhor escolha. Pessoal, até o próximo episódio. Lembrem-se que, no consórcio, quem planeja realiza. Invista seu tempo em conhecimento, faça escolhas conscientes e transforme seus sonhos em realidade. Nós estamos aqui para guiá-los nessa jornada.